sobre a transgressão de Ló, saia de Sodoma. Saia de Sodoma. Gênesis, capítulo de número 19, versículo 15 e 16. Diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e puseram para fora. E havendo-os levado para fora, disse um deles: salva-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ministrando essa semana, desde domingo, sobre a transgressão de Ló, baseado no verso de número 16, que Ló não queria sair de Sodoma. Ló escolheu Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Após a contenda. E aí nós explicamos que Ló saiu na bênção, Gênesis 12, 5, ele foi peregrinar com Abraão sobre a terra, ele abriu mão da sua vida, porque ele acreditou no homem de Deus e na visão e na bênção de Deus sobre Abraão. Mas Ló, ele denota, ele nos revela um crente que começou bem, mas se esfriou, se acomodou. Ló é o tipo de crente que acha que já fez demais e não precisa fazer mais nada. Ló, quando ele viu a prosperidade de Sodoma, a grandeza da sua riqueza, ele diz: eu vou para lá. Sabendo ele que Sodoma, Gênesis capítulo de número 13, ele sabia, olha o que diz verso de número 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele preferiu morar na terra da imoralidade do que fazer as pazes com Abraão e permanecer debaixo da sombra de Abraão. E aí nós explicamos na semana, na terça ou quarta-feira, que Ló deixou de ser um discípulo para viver à sombra. Abraão foi um homem que em todos os lugares, se você pegar toda a peregrinação de Abraão, Abraão levantava um altar a Deus. E você não vai ver Ló levantando nenhum altar a Deus por onde ele passava. Ló nunca levantou um altar a Deus, porque Ló viu descanso em Sodoma. Segundo, nós explicamos o que fez Ló ir para Sodoma foi a lei do desgaste nos seus relacionamentos. Veja que o que fez ele sair de perto de Abraão foi a contenda entre os dois, e eu expliquei isso. No verso de número 8 de Gênesis 13, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Eles estavam brigando por causa de ovelhas. Eles estavam brigando por causa de coisas. E olha a maturidade de Abraão. Eu não quero brigar contigo porque tu é meu parente, eu não quero que meus pastores briguem com teus pastores. Por quê? Porque o relacionamento estava desgastado. Então Abraão, no verso 9, disse: a terra está diante de ti. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eu quero viver em paz contigo. E Ló, em vez de querer se submeter ao chamado de Deus na vida de Abraão, ele preferiu se separar por causa dos desgastes de relacionamento.
E eu falei para vocês do prejuízo de viver em desgaste. E eu falei que não perdoar é tomar o veneno querendo que o outro morra. E eu terminei aqui, não perdoar é tomar o veneno querendo que o outro morra. Mas, irmãos, Ló nos ensina outra coisa na terra da imoralidade e da passividade, que a prosperidade ligada a desgaste espiritual pode trazer comodismo destruidor. Prosperidade sem espiritualidade destrói. Abraão mandou ele escolher. E sabe o que eu quero dizer, irmãos? Tem muita gente, e isso é muito normal que eu vou falar aqui, que quando não tinha carro, andava quilômetros para ir num culto a Deus. Existem pessoas que estão aqui me ouvindo que não tinham uma casa boa, o conforto que tem, e vivia nos círculos de oração orando, cantando, buscando, evangelizando, pregando. E de repente você prosperou. De repente você cresceu. De repente você tem um carro na garagem. E chove. E você não sai de cima do sofá para ir adorar a Deus. Alguém te pede ajuda para ir levar alguém. Alguém te pede ajuda para levar alguém no hospital. Hoje você não sai de casa para ajudar ninguém. Cadê o prazer? Porque prosperidade ligada a desgaste espiritual gera destruição, um comodismo destruidor. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que está vivendo essa prosperidade, mas o desgaste espiritual trouxe sobre elas um comodismo destruidor. E eu quero dizer a todos, hoje pela manhã nós somos confrontados no jejum sobre os campos brancos para a ceifa, que nós só teremos um ano abençoado quando nós priorizarmos o reino de Deus na nossa vida. Só que tem muita gente que tem chamado, tem talento. Jó era um homem justo, mas ele preferiu a terra da imoralidade. Ló teve a misericórdia de Deus sobre ele e sobre a sua família. Mas Ló, ele preferiu a prosperidade debaixo de um desgaste espiritual que trouxe para ele um comodismo destruidor. Irmãos, prosperidade sem espiritualidade destrói. E, infelizmente, as pessoas estão apegadas. O que fez Ló se demorar? O que fez Ló não querer sair de Sodoma, irmãos? O que fez os anjos ter que pegar Ló e as suas famílias pela mão e arrancá-los de casa para sair de Sodoma? É que ele estava apegado às coisas que ele tinha. Ló tinha pelo menos 3.000 pastores para cuidar dos seus rebanhos. Ló vivia na porta de Sodoma, ele era um juiz que julgava as causas de Sodoma, ele tinha status em Sodoma. A mulher de Ló amava Sodoma. Amava Sodoma. Pastor, como é que o senhor prova isso? O anjo disse, não olha para trás.
E ela teve a ousadia de olhar para trás. Por quê? Porque ela amava o status, a roupa, a comunicação, o que Sodoma propagava. Eles se acomodaram. Eles gostavam daquele lugar, da terra da imoralidade. E sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é isso? Nós estamos vivendo a mesma coisa. Muita gente prosperou, cresceu. E o desgaste espiritual trouxe um comodismo destruidor. Porque prosperaram e se esqueceram do principal. Pastor Carlos, do que se esquecemos? Que a espiritualidade e o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Sabe que nós aprendemos também, quarto, Ló, olha só, não discerniu a unção de Deus. E quando nós não discernimos a unção de Deus, o nosso desejo, vamos acabar fazendo escolhas comprometedoras. Visão com desejo gera uma vida de renúncia. Veja que Ló desejou Sodoma. E ele não renunciou nada. Ele só quis os privilégios de Sodoma. E aí vem, irmãos, algo que nós precisamos ter nesses dias é discernimento. Porque muitas das vezes um desejo por algo pode te levar para a terra do comodismo, para a terra da imoralidade. E é algo que muitos têm falado nesses dias. Que não existe evangelho sem renúncia. Veja que Ló, ele não discerniu que a bênção estava com Abraão. E ele teve o poder de escolher. E ele desejou a terra da imoralidade. Quando o nosso desejo, ele não discerne o mundo espiritual, ele nos leva a fazer escolhas comprometedoras. Irmãos, nós precisamos aprender a abrir mão dos privilégios. E abrir mão dos privilégios para viver uma vida de renúncia. E, infelizmente, porque muita gente está habitando na terra da imoralidade, em Sodoma, porque só quer os privilégios e não tem mais renúncias na sua vida. E eu quero perguntar aqui, e não precisa responder, não precisa se manifestar. O que você tem aberto mão da sua vida para viver debaixo da unção e da autoridade do Espírito? Porque muitas das vezes o teu desejo, sem o discernimento do mundo espiritual, está levando você a fazer escolhas comprometedoras. Porque Ló foi para Sodoma, porque ele achou-se no direito de descansar. O desejo, os olhos dele se encheu quando ele viu a terra, a Campina Verde do Jordão. E ele disse, eu preciso descansar. Eu quero privilégio. Eu quero esse momento para mim e para minha família. E aí Ló
ele não teve o discernimento do mundo espiritual. E as escolhas dele levou ele a se comprometer. E esse comprometimento foi por causa dos privilégios que Sodoma oferecia para ele. Irmãos, qual é o princípio do evangelho? Um dos princípios da sã doutrina. Sã doutrina. Sã doutrina não é roupa, não é maquiagem, não é brinco. Sã doutrina não é nada disso, meu irmão. Nada disso. Isso são costumes e religiões. Alguns chamam de bons costumes. Mas qual é a sã doutrina bíblica? A sã doutrina bíblica é renúncia. Você sabia disso? É eu abrir mão dos privilégios por causa da presença de Deus. Isso é sã doutrina. E está lá em Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Por quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há que aqui se encontraram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho de Deus no seu reino. Não existe evangelho sem renúncia. E o que fez Ló ir para Sodoma? Ló escolheu os privilégios em vez de uma vida de renúncia. Veja, irmãos, Abraão foi para os carvalhais de Mamre. Abraão foi para o deserto. Mas quem é que os anjos visitaram? Os anjos não visitaram Ló. Os anjos foram na casa de Ló por causa de Abraão. Abraão preferiu renunciar à sua vontade, dizer, pode escolher o que você escolher, tá bom. Eu prefiro preservar o altar, a presença de Deus na minha vida. Agora, irmãos, Jesus não abriu mão da renúncia. Ele diz, você quer vir após mim? Negue a tua vontade. Negue-se a si mesmo. É eu abrir mão dos meus desejos de carne. É eu abrir mão dos privilégios da carne para me submeter totalmente à presença de Deus e preservar a presença de Deus. Aleluia! Ô, glória! Agora veja que Jesus disse, não basta negar-se a si mesmo. Jesus disse, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você sabe o que é tomar a cruz? É morrer para o pecado todo dia. É isso que é os privilégios, irmã Alessandra. É você abrir mão da tua carne, dos teus desejos carnais, para viver o propósito de Deus na tua existência. É abrir mão de tudo aquilo que te afasta do reino, que te afasta da tua missão, que te afasta do teu propósito de existência. É você abrir mão. É você morrer para o pecado todo dia, tomar a cruz
todo dia é morrer para o mundo e para o pecado todos os dias. É você falar, eu prefiro a presença dele na minha existência. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe cristianismo sem negar a si mesmo. Sem perder a vida. Irmãos, o verso 24 é forte, porque Jesus diz, você quer salvar a tua vida, então perca ela. Porque quem perder o privilégio da vida por amor a mim, achará ela novamente. Aleluia! Porque olha o contexto do que Jesus está dizendo, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder ou causar dano a si mesmo ou perder a sua alma. Olha o quão profundo é isso. Você pode habitar em Sodoma, você pode prosperar em Sodoma, você pode ser juiz em Sodoma, você pode ter 3.000 pastores em Sodoma, você pode ser reconhecido em Sodoma, foi o que Ló era em Sodoma. Mas o que adianta você ter tudo isso e você perder a tua alma? Não escolha privilégios. Ló é o tipo de crente passivo. É o tipo de crente que começou bem, mas de repente ele acha que ele fez demais e ele merece privilégios. Ló é o tipo de crente que está entrando nessa vibe da hipergraça. Nós estamos na época da graça, eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso mentir, eu posso comprar e não pagar, eu posso viver no engano, porque eu estou na época da graça. Essa graça sem renúncia, ela nunca vai ser graça. É só você ler o livro de Judas. Judas chegou a dizer que transformaram a graça de Deus em dissolução, sabe para quê? Para os privilégios da carne. Você pode viver pecando que está tudo bem, uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, Gálatas capítulo 6, verso 7. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aí o irmão Rosimar está dizendo, pastor, não podemos ter uma vida boa aqui? Irmãos, Abraão, ele era multimilionário, mas ele preferiu abrir mão da sua vontade para levantar altares a Deus. O problema não é ter riqueza. O problema é quando essa prosperidade rouba o nosso desejo profundo pela presença de Deus. O problema não é prosperar. O problema é você prosperar e você fazer tudo aquilo que a tua carne agrada. Tudo aquilo que te dá privilégio sem abrir mão. Tudo aquilo que te leva a não ter mais renúncia. Esse é o problema de muitos que não souberam lidar com os privilégios, que não souberam lidar com a prosperidade. Agora vem o quinto tópico, irmãos, para nós orarmos. Veja, primeiro, Ló não seguiu o exemplo do seu mestre Abraão, não levantou altares. Segundo, a prosperidade ligada a desgaste de relacionamento. Eles se separaram porque brigaram. Terceiro,
A prosperidade ligada a desgaste espiritual traz comodismo destruidor. Quarto, quando nós não discernirmos o mundo espiritual, leva-nos a querer privilégios em vez de uma vida de renúncia. Agora, quinto, irmãos. Quinto. Prosperidade sem responsabilidade leva à imoralidade. Eu vou repetir. Prosperidade sem responsabilidade leva à imoralidade. E eu vou dizer, e veja que eu só estou no início, talvez nós vamos passar de domingo na mensagem de Ló. Os pecados e imoralidade sexual que tem destruído a igreja de dentro para fora. Veja que Davi cresceu e prosperou. O exército de Davi estava na guerra. Onde Davi estava? No palácio. O que Davi no palácio gerou? Um adultério e um homicídio. Imoralidade sexual. Destruição. Por quê? Porque ele cresceu. Ele se tornou grande. Mas ele não teve responsabilidade, que levou ele à imoralidade. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitos homens dizem que Deus nos guarde. Senhor, me cobre com teu sangue. Nos cubra com teu sangue. Porque o apóstolo Paulo foi muito claro em dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós estamos vendo muitos homens de Deus sendo tombados, porque crescem, porque prosperam, mas não têm o princípio da renúncia. E pela irresponsabilidade, gera a imoralidade. Irmãos, você sabe qual é um dos maiores pecados de Sodoma? Não é só a imoralidade. Não é só os pecados sexuais que muitos falam de Sodoma. Mas Ezequiel revelou o pecado de Sodoma. Que trouxe o juízo não foi só o pecado da imoralidade sexual. Mas foi, olha só, Ezequiel 16:49. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera, tranquila teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Irmãos, eu vou falar algo, pastor Carlos, estou falando algo que eu ouvi, eu não estou falando algo que eu ouvi. Eu já vi. Eu já convivi com pessoas, pregadores, dizem assim, ó, se não me colocar no hotel tal, eu não vou. Se não for me buscar com o carro tal, eu não vou. Eu cheguei a estar num evento que a cantora pediu a qualidade da toalha que ela queria se secar. Se não for para mim ir de avião, eu não vou. Se não tiver, eu já convivi com pessoas assim no meio evangélico. Se não tiver aeroporto perto de onde eu for pregar, eu não vou. Eu não vou ficar andando de carro. E aí você vai puxar a história da pessoa. E você sabe o que você vai ver na história da pessoa? Que era um comedor de ovo, que vivia na roça e que cresceu um pouquinho e acha que é alguma coisa. E algumas pessoas dessa que eu convivi, eu não estou dizendo que eu ouvi, eu vi isso, eu ouvi isso. Algumas pessoas dessas, nem o nome delas são citadas mais em evento nenhum.
Sabe por quê? Porque caíram na imoralidade. Porque a prosperidade sem responsabilidade gera imoralidade. É quando o poder sobe para a cabeça. É quando o dinheiro fala mais alto do que os valores espirituais. E eu fico, irmãos, é uma crítica, mas é uma crítica necessária, olhando muitas das vezes para muitos pastores que hoje são a ovelha quer falar com o pastor e ele se torna um popstar que é impossível chegar perto do pastor. Pastor de verdade cheira a ovelha. Eu vou repetir. Pastor de verdade cheira a ovelha. E nós estamos vivendo no meio gospel. Nós estamos vivendo no meio gospel. Os líderes cresceram, prosperaram, ministérios frutíferos que estão caindo na terra da imoralidade. E isso está se tornando público. E por que, pastor, está se tornando público? Porque Deus avisa. Saia de Sodoma. Não compactue com os pecados de Sodoma. Não se submeta à mentalidade de Sodoma. Mas muitos não estão mais ouvindo a voz de Deus. E estão entrando, irmãos, é que vocês não têm noção. As pessoas não têm noção. Os convites maçônicos que estão chegando para pastores. Os convites para participarem de sociedades secretas. E muitos prosperaram e cresceram, e agora estão sendo chamados para pactuar com o próprio diabo. E muitos estão caindo porque por prosperidade sem responsabilidade gera imoralidade. Imoralidade. Irmãos, quando um pastor entra na maçonaria, nada mais é do que Sodoma pura. Quando um pastor aceita se tornar um maçom, é porque ele prefere Sodoma. Ele quer poder, ele quer status, ele quer ser visto no meio da sociedade. É preferir Sodoma do que a presença de Deus. Veja que Abraão era próspero. E lá nos carvalhais de Mamre, ele cresceu e prosperou mais ainda. Aleluia! Olha aí, pastor Jeff sempre é convidado, porque é militar. Sempre estão convidando ele para a maçonaria. Presta atenção, irmãos. Mas lá nos carvalhais de Mamre, não faltou altar e não faltou visita de anjos. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia! Deus seja louvado. Irmãos, cuidado. Evangelho sem renúncia no evangelho. Cristianismo sem abrir mão do mundo e do pecado não é cristianismo. É por isso que eu faço sem medo de errar. Muitas igrejas hoje são clubes sociais em que as pessoas se sentem bem e confortáveis. Igreja não é lugar para você se sentir bem e confortável. Igreja é lugar de você ser confrontado. Igreja é lugar de você ser cheio da palavra e do Espírito Santo e olhar para o mundo como um campo e dizer, eu vou arrancar a alma das garras do inferno. É por isso que esse espírito de sodomia está no nosso meio, porque tem gente que não gera, e eu não vou falar dos outros, vou falar de nós. 2023 passou e quantas almas você ganhou para Jesus?
Que diferença você fez no reino de Deus em 2023? E isso quer dizer, sem medo de errar, que nós estamos na terra do conformismo e da imoralidade. Se você faz parte de uma denominação e você não gerou, você não produziu, você não cresceu, você não desenvolveu, é porque você está dentro desse parâmetro de Ló. Você está sendo passivista, passivo. É isso que está acontecendo. Infelizmente, irmãos, nós nos acostumamos de pegar uma Bíblia, colocar uma roupa e ir para a igreja. É bom, faz bem até para a saúde. Mas a Bíblia diz: sejam firmes e constantes, e sempre abundantes. Firmes, constantes e abundantes. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sodoma não é o nosso lugar, meu irmão. Não faça sua casa em Sodoma. Não existem privilégios nessa terra que se comparem com a glória que está por vir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Eu quero orar pela sua alma. Aleluia. Acorda, meu irmão. Escapa pela tua vida. Não olhes para trás. Não olhes para trás. Aleluia. Não olhes para trás. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua alma, pela sua vida. Glória a Jesus. Tem alguém para Cristo? Tem alguém para Jesus? Que queira reconciliar, queira sair de Sodoma. Que queira abrir mão da sua vontade para se submeter à vontade de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus sem renúncia, você não entra nunca. Amando o mundo, você não entra no reino de Deus. Quem amar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim vai achá-la. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou esperar 2 minutos apenas e eu vou estar orando. Se tiver alguém para Jesus, alguém para Jesus, esse é o momento de voltar. Aleluia. Aleluia. É só você dizer eu quero e nós vamos estar orando pela sua vida agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É só você dizer eu quero e nós vamos orar. Glória a Deus.
1 minuto e eu vou estar orando. Saia de Sodoma. Escapa pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É melhor ser chamado de religioso, de quadrado, de santarrão, do que viver compactuando com sodomia, meu irmão. Sodomita não entrará no reino de Deus. É a Bíblia que diz. E sodomita não é aquele que pratica, é aquele que compactua. É aquele que vê e não condena, é aquele que acha que cada um viva a sua vida, eu vou viver a minha vida. Isso é sodomia. É você não ser mais luz no meio das trevas. É as pessoas não saber que você é crente. Veja que no texto de Lucas 9, Jesus está dizendo, aqueles que se envergonhar de mim, o Filho do Homem se envergonhará dele diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus. O Wilson Santos está aí, aceitando Jesus, e só pela vida dele, valeu a pena toda essa live. Glória a Deus, glória a Deus, o nosso lugar não é em Sodoma, fuge, fuja. Irmã Micali está dizendo eu quero, glória a Jesus. Se tiver mais alguém, aproveita que nós vamos orar agora. Glória a Deus, porque 6 horas da manhã nós vamos para o 13º dia do jejum. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar por essas almas, quero orar pela sua vida, por um despertamento espiritual na sua alma. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esta live, por mais este momento em tua presença, por essas almas que estão se reconciliando, se entregando a ti. Perdoe os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. E que elas venham ser livres para te adorar e te servir. Livres, Senhor, para fugir de Sodoma e da sua destruição. O nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, Senhor. Olha para a tua igreja. Tira o teu povo da terra da comodidade, do comodismo, da frieza. Ó Deus, da passividade. Ó Deus, nós não podemos nos submeter a Sodoma. Sodoma não é o nosso lugar. Sodoma não é lugar para descansarmos, Senhor. O nosso descanso não é aqui. Nos livra, Senhor, de vivermos um cristianismo sem renúncia, sem abrir mão das nossas vontades para se submeter à tua. Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, remandere calabaia, desperta teu povo, desperta a tua igreja, desperta a nossa família, desperta, Senhor, em nome de Jesus. Concede ao teu povo um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Lembrando os irmãos, quem não participou ainda, nós estamos pedindo uma oferta para o projeto Arrependas,
para você consagrar o seu ano ao Senhor, o ano de 2024 ao Senhor. Consagre o seu ano ao Senhor. Consagre. Diga, Senhor, guarda as minhas finanças, protege a minha vida, abre as portas que minha família precisa para caminharmos nessa terra. Faça o propósito, pode ser R$ 36,60, R$ 366, R$ 3.660, R$ 36.600. E você vai consagrar, é uma oferta por cada dia do ano. E nós vamos estar lhe enviando o livro Descomplicando o Apocalipse. Hoje nós enviamos vários livros, né? E segunda-feira vai ser enviado mais livros. E eu quero convidar você a fazer parte desse propósito. Muita gente já recebeu milagre, Deus já abriu portas. Teve uma causa na justiça de 13 anos que foi ganha essa semana. Teve a irmã que ganhou o carro, a irmã que conquistou a casa. Teve a irmã que ganhou uma oferta de R$400. Tudo essa semana, irmãos, através da consagração. Teve a irmã que foi batizada no Espírito Santo. Oh, glória! Ela fez um propósito, ela consagrou o ano para ser batizada no Espírito Santo. No outro dia, ela foi batizada no Espírito Santo. Que coisa tremenda. E eu quero dizer, meu irmão, não perca a bênção. Faça o seu voto, o seu propósito e mande para mim 460837. Mande para o meu telefone o comprovante, o endereço, e nós vamos estar enviando segunda-feira o seu livro, vai chegar na sua casa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Lembrando que dia 23, irmãos, nós estaremos indo para o Amazonas, para o projeto Arrependa-se. Vamos inaugurar duas igrejas. Uma nós fizemos o piso, outra nós construímos inteira. E estaremos lá também em duas tribos indígenas, né? A tribo Marubo e a tribo Ticuna. Duas igrejas na tribo Ticuna e uma nós vamos inaugurar a primeira igreja na tribo Marubo. E estaremos lá nos ribeirinhos também, pregando a palavra de Deus. Amém? Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês são a corda que nos leva até as almas. E Deus tem feito coisas grandes no nosso meio. Pastor Carlos Vieira, que entrou aí no início da live, está com uma semana missionária, irmãos. Eu vou mostrar para vocês domingo, evangelizando e pregando numa das cidades no Ceará, através do projeto Arrependa-se. O pastor Carlos é o responsável com o pastor Edivando pelo projeto Arrependa-se em Fortaleza. E eles estão numa cidade lá evangelizando e pregando a palavra de Deus, e está sendo uma bênção para a glória de Deus. Irmãos, tudo isso vocês fazem parte. Vocês terão galardão no céu por todas essas obras que estamos fazendo em prol do projeto Arrependa-se. Amém? Deus abençoe a todos. 13º dia do jejum. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmã Rosemary. Deus vai operar um milagre na sua visão, em nome de Jesus. Deus abençoe. Arrependa-se. No Ceará, em 2023 tivemos muitas conquistas. Realizamos a escola missionária na cidade de Acarapi, em janeiro. No mês de fevereiro, começamos uma grande obra no bairro Granja, Portugal, que gerou uma igreja. Em abril, tivemos o primeiro seminário Curados para Curar. No Ceará, Deus realizou coisas sobrenaturais usando o pastor Carlos e o pastor Ivan. E nesse mesmo mês, foi inaugurada a igreja no bairro Granja, Portugal. Em maio, construímos a igreja no bairro Pirambu, em Fortaleza, onde era um ponto de pregação há 11 anos. No mês de junho, foi realizada a terceira escola missionária do projeto Arrependa-se, em Assaré, Ceará. No mês de julho, foi realizada a primeira escola bíblica de férias. Muitas crianças aceitaram a Cristo.
O mês de agosto foi iniciado com o clamor do meio-dia. Nas comunidades, Deus operou muitas maravilhas. Em setembro, tivemos a primeira conferência feminina com muitas curas e libertações. Outubro, o primeiro congresso infantil missionário. Também fizemos a Marcha para Jesus em Assaré, Ceará. O pastor Carlos e a missionária Sara, juntos com a equipe do projeto Arrependa-se, têm se dedicado semanalmente em prol das almas. Deus nos presenteou esse ano com o pastor Edivando e a missionária Eliane, um casal que tem se dedicado muito nas comunidades em busca das almas perdidas. Queremos que em 2024 Deus nos dará grandes colheitas para o seu reino. Não iremos parar essa tão grande obra. O Deus da obra está conosco.